Pronto, estamos ao vivo. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia do nosso Clube do Livro. E hoje, um dia muito especial, um dia onde nós finalizamos mais um livro e vamos fazer mais um resumo. E o resumo de hoje é sobre este livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Pensa num livro que muda a vida da gente, num livro que ele foi escrito de uma maneira muito simples e de uma maneira direta. Ele simplesmente está explicando para a gente, está mostrando para a gente que nós nascemos com uma mente de pobre. Como disse a Paula durante a nossa leitura, vamos deixar de ter uma mente retardada para uma mente milionária. Então, este livro, ele vem nos mostrando primeiro, né? Ele é dividido em duas partes, né? Na primeira parte, ele vem mostrando como que é esse nosso pensamento, né? Qual é o modelo que a gente tem sobre o dinheiro, e ele vai trazer para a gente ali como que esse modelo de dinheiro foi formado na nossa vida. E na segunda parte, ele traz 17 arquivos de riqueza. O que são esses arquivos de riqueza? São jeitos diferentes, né? Que as pessoas ricas pensam, né? Que as pessoas ricas têm e que as pessoas com a mentalidade pobre têm também. Então, ele mostra essa diferença e como a gente deve agir para agir como quem tem a mente milionária. No resumo de hoje, como todos os nossos resumos, né, são organizados, nós teremos então os nossos alunos e terapeutas aqui ajudando a gente para fazer esse resumo. As meninas vão cada uma então apresentar a sua parte, vão falar qual é a parte que elas estão resumindo, né, o título ali da parte, e você pode acompanhar aí da sua casa. Lembrando que a gente sempre incentiva que você tenha o livro fisicamente, porque ele traz vários exercícios, vários exemplos, é um livro muito bom para você fazer os exercícios, para você ler ele, como o autor diz aqui, durante um ano, pelo menos, todos os meses, porque para mudar um hábito, gente, não é simples. A gente precisa de muito esforço e muita vontade. Então, as meninas vão aí começar, fiquem à vontade, meninas, não precisam uma anunciar a outra, né? É só fazer a sua parte e seguir. E no final eu volto aqui para a gente finalizar. Bom dia. Parte um: o seu modelo de dinheiro. Por que existem pessoas que ganham na loteria e depois voltam a ficar pobres? Por que existem milionários que perdem tudo e voltam a ficar até mesmo multimilionários? Por que o seu modelo de dinheiro é importante? Nós vamos entender alguns princípios de riqueza e também declarações. Existem regras que são externas e também são internas, mas o fundamental é o nosso jogo interior. A chave do sucesso é despertar a nossa própria energia. Princípio de riqueza: os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Por que o seu modelo de dinheiro é importante? Você já ouviu falar de pessoas que elas desabrocham financeiramente? Elas aproveitam oportunidades. Um bom exemplo é quem ganha na loteria. A maior parte acaba voltando ao seu estado original de pobreza. Por que isso acontece? Porque a pessoa, ela não está interiormente preparada. A maioria das pessoas, elas simplesmente não tem capacidade interna para poder conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro, fortuna e sucesso. Quando a pessoa ela enriquece com o próprio esforço, tudo acontece ao contrário. Milionários, eles perdem fortunas e recuperam rapidamente em pouco tempo. E por que isso também acontece? Porque eles jamais perderam o ingrediente principal, que é a mente milionária. Algumas pessoas, elas têm o termostato financeiro programado para gerar milhares, não milhões.
outras têm um termostato ajustado para poder criar algumas centenas. E ainda tem outros que o termostato funciona abaixo do zero. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Princípio de riqueza. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que ela libera, ela vibra todas as células do seu corpo. Ela envia mensagens tanto para o universo como para o seu subconsciente. O autor recomenda você a fazer declarações em voz alta 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Declaração: o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Agora diga: eu tenho uma mente milionária. Princípio de riqueza. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. Ações conduzem a resultados. A primeira influência que nós sofremos é a programação verbal. Ela é instalada em nós na nossa infância. São frases que nós ouvimos, tais como: os ricos são gananciosos, desonestos. Você tem que dar duro para você ganhar dinheiro. Não se pode ser rico e espiritualmente forte ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvore. Você já ouviu essas frases, está se identificando, e existem várias outras. O condicionamento verbal é extremamente poderoso. Princípio, princípio de riqueza. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Existem passos para que haja mudança. Esses passos são três. Primeiro, conscientização. Segundo, entendimento. Terceiro, dissociação. Declaração. As coisas que ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Agora diga: eu tenho uma mente milionária. Quando somos criança, aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que nos são dados. E eu digo para você, mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo não estiver programado para o sucesso, você estará condenado financeiramente. E tome cuidado, cuidado com as caixinhas dos dias difíceis. Poupar para os dias difíceis parece uma boa ideia, mas pode também criar grandes problemas. Se você está juntando dinheiro para os dias difíceis, o que vai acontecer? Dias difíceis. Princípio de riqueza. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Declaração. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modelo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Agora diga: eu tenho uma mente milionária. Ele conta a história da mulher dele, que tinha 8 anos de idade, e ela viu o caminhão de sorvete passar. Então ela ia até a mãe dela e pediu uma moedinha. A mãe dela sempre dizia: sinto muito, querida, eu não tenho. Peça o seu pai. Essa mulher, ela estabeleceu 2 padrões. Primeiro, 2 padrões financeiros. Primeiro, que são os homens que têm dinheiro. Segundo, ela aprendeu que mulher não tem dinheiro. Se a mãe dela, que era uma deusa, não tinha, então, com esses padrões, ela passou, a se livrar de forma inconsciente de todo o dinheiro que ela ganhava.
Declaração: eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Volto a dizer, o modelo de dinheiro que você tem determina a sua vida financeira. Posso dizer que determina até a sua vida pessoal. A mulher cujo rendimento baixo, a mulher que tem o rendimento baixo, é mais provável que ela vai atrair um homem que também apresente a mesma programação. Por quê? Para que ela possa permanecer na situação financeira em que se sente confortável. Ela vai validar o seu modelo. O homem é a mesma coisa, ele vai atrair uma mulher que seja gastadora, e essa mulher vai arrasar com a sua conta bancária. Sendo assim, nenhum pensamento ele mora de graça na sua cabeça, na cabeça de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos. Declaração: observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Agora diga: eu tenho uma mente milionária. Parte 2, e vou falar também do primeiro e segundo arquivo. Então, enfatizando aqui, o autor ele deixou bem claro que tudo começa com os pensamentos, que aí gera sentimento e por fim vai gerar ações e consequências ou resultados. Por que que ele usa a palavra arquivo, né? Já foi mencionado que aqui o livro ele vai trazer 17 modos de pensar e agir que distingue os ricos dos pobres, e ele chama de 17 arquivos de riqueza. Por que ele faz essa metáfora? Porque ele compara, né, como se você tivesse um grande armário cheio de arquivos, igual você tem em casa, no escritório. Toda informação que entra ali é etiquetada e guardada. E com que objetivo? Para estar de fácil acesso ali, para te ajudar na sobrevivência. E ele traz um alerta. Eu não disse prosperidade para te ajudar na sua prosperidade. Eu te disse que é para te ajudar na sua sobrevivência. E a realidade é que a maioria de nós não tem lá nos nossos arquivos incentivo à prosperidade. A maioria de nós tem crenças limitantes, frases muito costumeiras que passam a ideia de que ter dinheiro é ruim, é prejudicial, que quem tem dinheiro não tem um bom caráter e assim por diante. Então, ou seja, se somos movidos pelas nossas emoções e por hábitos, se eu cresci sendo programado ali de que ter dinheiro não é benéfico, embora todo mundo queira e ache que é bom, mas é isso que ele traz o alerta. A minha pessoa de mentalidade pobre, ela quer ter dinheiro, é diferente. Então, qual é o primeiro passo? Conscientização. Eu preciso estar consciente de quais são os arquivos que está guardado lá, me freando como que para mim sobreviver, tentando me proteger. Esse é o objetivo. Toda vez que eu me expuser a uma situação que pode me vir trazer prosperidade ou até que eu ganhar muito dinheiro, vai vir lá do arquivo alertas, cuidado. Isso é perigoso, isso vai te prejudicar. E é aí que a pessoa volta, perde o que ganhou, ou às vezes nem consegue fazer um negócio próspero, né? Então, iniciando aqui no primeiro arquivo, né, de riqueza, ele já traz aqui o pensamento, né, a distinção entre o rico e o pobre. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Então, vamos fazer um teste aqui. Ele dá 3 pistas para a gente descobrir se nós temos a mentalidade de pobre ou rico. Primeira delas,
A vítima, ou seja, a mentalidade pobre, ela sempre pensa assim que a culpa é do outro. Eu não tenho porque meu pai me deu estudo, eu não tenho porque o país está, né, muito difícil. Sempre a culpa é do outro. Primeira. Segunda pista, a vítima, ela sempre traz uma justificativa. Ah, é porque isso, ah, é porque eu tenho que cuidar ali, ah, sempre ela vai estar se justificando. Então, você tem um hábito de justificar, já está aí uma pista, né? Será que tem mentalidade rica ou de pobre? E a terceira pista, a vítima, ela vive se queixando. E aí? Você vive reclamando da vida? Então, o princípio de riqueza que ele já traz aqui, ó, dinheiro é extremamente importante nas áreas em que produz resultados e insignificante nos campos em que não tem utilidade. São frases que ele traz no decorrer do livro, esses princípios de riqueza, que ele incentiva a gente até a repetir. Por quê? Só ouvir, só ler o livro uma vez não vai mudar esses arquivos, eles estão bem guardadinhos lá. Eu preciso reprogramar, preciso mudar mesmo. Outro princípio que ele traz no artigo número um, no arquivo número um, é a pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins, vivo e pulsante. Não fala que as pessoas atraem? Então, é exatamente isso. O que que eu falo regularmente? Será que eu estou sempre falando de maneira negativa? Ah, eu vou guardar um dinheiro para uma emergência. As emergências vai vir, né? Para um problema, vai vir, para um problema de saúde. Então, esse princípio de riqueza que é muito, muito sério, né? Não existe vítimas verdadeiramente ricas. Então, se você acha que você está ao acaso, não vai conseguir ter a mentalidade rica e muito menos prosperar, né? Então, qual que é a declaração aqui né, do primeiro arquivo? Eu mesmo crio meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mentalidade milionária. Anotou aí? Eu mesmo crio meu próprio grau de sucesso financeiro. Então, ele deixa essa frase para a gente repetir, e as ações se policie, se perceba se você vive culpando outros, se perceba se você faz um controle das suas finanças ou se você deixa ao acaso. E o arquivo de riqueza número 2, ele diz, ó, as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar, mas as pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Olha só, né, a nuance da diferença. Então, no arquivo 2, ele deixa isso claro, que, né, o que você focar, você está decidido a ganhar, você está focado, né, o que que você está buscando. Então, ele enfatiza aqui que simplesmente, né, só ler aqui, só não vai resolver. Para você ter uma mentalidade rica, próspera, né? Você precisa mudar lá dentro os arquivos. Então, um princípio de riqueza aqui do arquivo 2 é: se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fica rico. Mas, caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. E a declaração que ele deixa aqui na parte 2 é: a minha meta é ficar milionário aí mais ainda. Eu tenho uma mente milionária. E ações que ele deixa de tarefa aqui na parte no arquivo 2 é colocar por escrito, liste mesmo seus objetivos. Busque ver, né? O que que você busca, se são mentalidades de abundância, ou você só faz para o necessário, né? E aí, uma sugestão interessante para você sentir o que é, vá a um restaurante sofisticado, peça um prato caro sem perguntar quanto custa. Isso vai ajudar você também a mudar esses arquivos, reprogramar esses arquivos de sucesso.
Arquivo de riqueza número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Já as pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Se você perguntar a uma pessoa se ela gostaria de ser rica, a maioria delas vai responder: é claro que sim. Mas a verdade é que quase todas elas não desejam enriquecer. Sabe por quê? Porque elas têm no seu subconsciente muitos arquivos de riqueza negativos, que lhe dizem algo de errado em ser rico. Por exemplo, quer ver? Muitas pessoas pensam que se elas enriquecerem, elas podem perder tudo, elas podem ter amigos interesseiros. Pensam que se enriquecer, isso vai dar muito trabalho para elas, pode acabar com a saúde delas, ou poderia ser roubado, etc. Isso significa que a grande maioria das pessoas, elas têm mensagens internas contraditórias a respeito da riqueza. E quando isso acontece, o universo não compreende o que a pessoa quer. É como se ele dissesse assim: dá um jeito aí na sua cabeça. Eu lhe darei o que você quiser, mas me diga o que é, porque eu não estou entendendo. Resumindo, assumir o compromisso de ser rico é realmente desejar no seu subconsciente, é desconstruir tudo aquilo que a gente pensava sobre os ricos e não apenas dizer que quer ser rico. Diga em voz alta: eu quero ser rico. Eu escolho ser rico. Eu me comprometo a ser rico. Mas atenção, o significado de comprometer-se é dedicar-se sem restrições, o que exige fazer o que for necessário e durante o tempo que for preciso para alcançar o que você deseja. O arquivo de riqueza número 4 diz que as pessoas ricas, elas pensam grande e as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Se você quer ser rico de verdade, você precisa incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. Então, nesse arquivo de riqueza, o autor define, eu achei bem interessante isso, a palavra empresário. Empresário significa uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Olha uma dica aí de como ficar rico. Isso significa que quanto mais gente você auxiliar, mais rico ficará nos planos mental, emocional, espiritual e, por fim, financeiro. Declare comigo: eu penso grande. Eu escolho ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. O arquivo de riqueza número 5 diz que as pessoas ricas focalizam nas oportunidades. Já as pobres, de mentalidade pobre, focalizam nos obstáculos. A pessoa de mentalidade rica, ela vê um problema e ela pensa assim: vai dar certo, porque eu vou fazer com que dê certo. E se alguma coisa falhar no meio do caminho, eu vou descobrir outro jeito de obter sucesso. Como os ricos estão sempre voltados para as oportunidades, olha que coisa boa, elas chovem na vida do rico. O seu campo focal determina o que você encontrará na vida. Concentre-se nas oportunidades e você vai ver oportunidades. E não se esqueça de entrar no corredor. Você nunca sabe o que importa. Fiz uma coisa aqui meio. Você nunca sabe o que importa. Você vai encontrar no caminho, é isso mesmo. A ação sempre vence a inação. Entrar no corredor significa se colocar à disposição. Entrar para que as oportunidades venham até você. Pratique o otimismo. Tudo que alguém considerar um problema, um obstáculo, a gente deve reclassificar como oportunidade. O rico faz isso. Então, resumindo, os arquivos de riqueza 3, 4 e 5 é: assuma o compromisso de ficar rico. Pense grande. Focalize nas oportunidades, não nas dificuldades. Se colocar isso em prática, você já estará a caminho de ter uma mente milionária. Arquivo de riqueza número 6. As pessoas ricas admiram os outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Se você quer ser uma pessoa boa, mas considera os ricos naturalmente maus, nunca será um deles. É impossível. Como você pode ser algo que despreza? É espantoso observar o ressentimento
e até a raiva pura e simples que muitas pessoas de mentalidade pobre têm dos ricos. É fácil falar e não ter ressentimento de que tem muito dinheiro. Porém, essa é uma armadilha em que qualquer um pode cair, até mesmo eu, dependendo do estado de espírito. O autor ele descreve: não se esqueça também de que opiniões e pensamentos não são bons ou nem maus, nem certos e nem errados. Quando entram na nossa mente, mas podem seguramente ajudar ou atrapalhar a nossa felicidade e o nosso sucesso quando invadem a nossa vida. Então, não vamos conseguir mudar o nosso pensamento da noite para o dia. Precisamos trabalhar nossa mente, entender muito, porque está muito no nosso subconsciente. Quando sentir essa energia negativa, o autor fala: crescendo dentro da gente, mas antes que ela domine, diga cancela, cancela. Assim você vai abafar a voz do ressentimento. No arquivo de riqueza número 7, ele fala: as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Sempre que sou apresentado a alguém muito rico, dou um jeito de conhecer essa pessoa e aprender com ela muita coisa. Se você acha que estou errado em fazer isso, é porque talvez pense que eu deveria ficar amigo de quem está na pior. Eu não concordo. Como mencionei anteriormente, a energia, ela é contagiosa e não quero me expor à influência negativa. Repito, a energia, ela é contagiosa. Portanto, você pode afetar ou infectar as pessoas. No arquivo de riqueza número 8, o autor fala: as pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Mas no mundo real dos negócios e do dinheiro, se você não vender o seu próprio peixe, ninguém fará isso no seu lugar. As pessoas ricas dispõem-se a exaltar as próprias virtudes e os próprios valores a qualquer um que queira ouvi-las. E quem sabe fazer negócios com ela também? Você crê de verdade no seu próprio valor? Acredita de fato no seu produto ou serviço? Está inteiramente seguro de quem ele beneficia as pessoas para as quais está tentando vendê-lo? Se você tem certeza do valor do seu produto, por que escondê-lo de quem necessita dele? E o autor fala das ações das mentes desses arquivos, e eu escolhi um que é Ações da Mente Milionária da Riqueza 8. Número 1, dê uma nota de 1 a 10 ao produto ou serviço que você está oferecendo atualmente, ou pensando em oferecer, de acordo com o grau de confiança que tem nele. Se a nota for de 7 a 9, faça uma nova avaliação, com o objetivo de elevar o seu valor. Caso o resultado seja igual ou inferior a 6, pare de oferecê-lo e comece a trabalhar com algo em que você realmente acredite. Número 2, leia livros e faça cursos de marketing e vendas. Torne-se um especialista nessas áreas, capaz de vender o seu produto ou serviço com sucesso e total integridade. Arquivo de riqueza número 9. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. Aqui o autor diz que está uma das maiores diferenças
entre as pessoas ricas e bem-sucedidas e as de mentalidade pobre. Então, as ricas são maiores do que os seus problemas e as de mentalidade pobre são menores do que eles. Então, aqui o segredo não é tentar evitar os problemas e nem fugir dos problemas, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Esse é o segredo aqui nesse arquivo 9. E quando eu me torno maior do que o meu problema, eu cresço. Quando eu fujo, eu bloqueio o que eu poderia ser, o que eu poderia me tornar, né? Então, de forma resumida, o tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho, né? E quando nós falamos sobre crescer, nós estamos falando também sobre estarmos aqui, né, no Oficina Emocional, sobre estarmos aqui no Clube do Livro. Isso tudo significa crescimento, né? E esse é um dos arquivos aqui super importantes que ele comenta, né, sobre termos essa expansão, expandir, né? E aí ele comenta que isso pode doer, mas se você está pronto para o nível seguinte de sucesso, vai ter que se conscientizar do que de fato acontece na vida. Então, o que que acontece? Redirecionar o foco. Então, do tamanho dos seus problemas para o tamanho da sua pessoa. Às vezes a gente reclama tanto dos nossos problemas que nós estamos dando conta. Na verdade, o problema não é o problema. O problema é a gente que não está grande o suficiente para ser maior do que o que de fato incomoda a gente, né? E aí ele deu aqui uma dica bem legal. Ele falou: registre por escrito um problema que você tem, depois liste 10 medidas possíveis para resolvê-lo ou para melhorar a situação. Assim você deixa de pensar no obstáculo e começa a pensar na solução, né? Com certeza se sentirá muito melhor. Então, a questão da riqueza é a mesma coisa, ela acontece na medida em que você cresce. Ele deu um exemplo aqui como se fosse um recipiente. Então, um recipiente desse tamanho vai comportar coisas que caibam aqui dentro. No caso aí, digamos, a riqueza. Se você está desse tamanho e a sua riqueza for maior, ela vai transbordar para o lado de fora e você não vai conseguir comportar isso. Então, o que que você precisa? Você precisa expandir, você precisa crescer. E aí sim, você vai ter espaço suficiente para tudo que você quer, né? Bom, esse é o arquivo 9. Agora, o arquivo 10, ele fala que as pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. E aí ele comenta que receber costuma ser um desafio. E aí ele traz vários motivos. Por que que é um desafio? Né? Aí tem a questão da síndrome que permeia a sociedade, da autoestima baixa, que 90% dos indivíduos carregam o sentimento de não serem merecedores. E aí ele comenta que, por mais positivos que tenham sido nossos pais, né, ou responsáveis, em geral acabamos carregando o sentimento de não estar o tempo todo à altura dos elogios e das expectativas. A maioria de nós traz o fator punição gravado na mente. Enfim, são muitos motivos pelos quais nos sentimos não merecedores, né? Mas, então, nós punimos a nós mesmos sem perceber. E qual que é uma dessas punições, né? Eu não recebo, eu não posso receber, eu não sou digna de receber. E aí ele fala, você já viu um cão se preocupando com essas coisas? Você consegue imaginar um cachorro dizendo, olha, eu não vou enterrar esse osso aqui, não, pro dia que eu tiver fome, porque eu não mereço. Não, com certeza não, né? Aí teve até o comentário do carvalho, né? Se um carvalho de 30 metros de altura tivesse a mente de um ser humano, não cresceria apenas 3 metros. Então, isso quer dizer que nós somos a raça que gostamos de pôr esse limite a gente mesmo, né? Bom, então, o princípio de riqueza aqui é
para todo doador tem que haver um recebedor. Então, se você só gosta de doar, você, na verdade, está fazendo muita gente infeliz, porque você não está conseguindo receber, você só gosta de doar. E isso é um problema, né? Então, você precisa também conseguir receber, porque aí você vai estar, sim, equilibrando. Imagina se no mundo só tivessem doadores, na verdade, e não tivesse recebedores. A verdade é que ninguém conseguiria ser doador, né? Bom, então, ele diz que esses dois são iguais, né? Tem importância igual. O doar e o receber são iguais. Então, aquele que não se dispõe a receber, ele rouba quem quer lhe dar algo. Então, recusar-se a receber é negar ao outro a alegria, o prazer da doação. É fazer a outra pessoa infeliz. Então, eu preciso saber receber. E o princípio da riqueza é: você faz uma coisa do mesmo modo como faz todas as outras coisas. Se você é mau recebedor, é assim que vai agir em todas as áreas da sua vida. Se você é bom recebedor, você vai aceitar tudo: elogios, gentilezas, dinheiro e tudo mais. Bom, e o último, o princípio de riqueza número 11, ele fala que as pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. E as de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que dependem. E aí a gente vê aquela questão do assalariado, né? Todo dia 5 cai ali o dinheiro, ele está recebendo de forma fixa por horas. Ele dá a hora dele de trabalho. Independente se ele fez o trabalho ou não, ele está vendendo a hora dele. E já as pessoas ricas, elas vendem resultado. É bem diferente, né? Então, nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Esse é o princípio, né? Pessoas de mentalidade pobre morrem de medo de testar o seu real valor no mercado. Então, ele aconselha a adotar um esquema, né? Abrir um negócio, trabalhar por comissão, receber por porcentagem, né? Qualquer que seja a sua decisão, assegure-se de criar uma situação que lhe permita ganhar com base nos resultados, não não vender o seu tempo, a sua hora, e sim o seu resultado. Arquivo de riqueza número 12. Ali ele vem falando que as pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. E as pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. A diferença desses dois grupos está na maneira em que eles enxergam as coisas. As pessoas que pensam pequeno nutrem conceitos de escassez. Elas deixam ali se guiar por pensamentos como: ah, não se pode ter tudo mesmo na vida, nunca se tem o bastante mesmo. E ali ele vem fazendo um teste para nós, onde vocês também podem fazer. Se atente a essas perguntas e pense o que vocês responderiam. Uma carreira de sucesso ou tempo com a minha família? Ser rico ou ser feliz? Enriquecer ou trabalhar com o que ama, com o que gosta? Se a sua resposta não foi os dois, você está vivendo com uma mente limitada. Pessoas ricas pensam, quero as duas coisas. Então, de agora em diante, podemos fazer esse exercício. Sempre que se confrontar com uma situação do tipo em que você pensar uma coisa ou outra, isso ou aquilo, pergunte a si mesmo: como posso ter as duas coisas? Esse questionamento vai mudar a nossa vida e abrir as portas para possibilidades que antes para a gente não era possível. Esse livro, ele vem falando sobre o relacionamento com o dinheiro, mas esse exercício aqui a gente pode fazer em todas as áreas da nossa vida. Então a gente pode se perguntar: o que eu tenho falado, né? Isso ou aquilo, me dividido. Aqui a gente vê nesse arquivo que nós não precisamos nos dividir. Ele vem também falando de que a mentalidade de abundância é a gente compreender que o dinheiro, ele é um lubrificante, ou seja, ele nos ajuda a deslizar pela vida e a diminuir os atritos da vida. Com o dinheiro a gente tem condições de desfrutar do melhor que a vida pode nos dar, mas não só a gente desfrutar, o dinheiro nos dá condições também de ajudar outras pessoas.
E ele vem falando, ajudar outras pessoas em condições básicas. E lendo essa parte aqui do livro, eu me lembrei do que a gente tem vivido, né? Atualmente, a gente viu aquela tragédia no Rio Grande do Sul, a gente viu quantas pessoas ali que tinham a possibilidade, esse dinheiro, de ajudar outras pessoas que precisavam ali de necessidades básicas, né, serem supridas. Então, agora a gente pode fazer essa declaração, né? Posso ter as duas coisas. E se perguntar, como eu posso ter as duas coisas? Aqui também ele vem trazendo que o dinheiro ele é como um microscópio, que pode ampliar o que a olho nu não é possível enxergar. Como assim? Bom, se você pensa que o dinheiro pode te fazer uma pessoa orgulhosa, mesquinha e gananciosa, você está enganado. O dinheiro é como um microscópio, ele amplia o que já existe ali. Então você pode se perguntar: que tipo de pessoa eu sou? Que qualidades que eu tenho? Será que eu sou uma pessoa bondosa, generosa, que gosta de compartilhar o que tem? Lembre-se, o dinheiro só vai ampliar o que já existe em você. O dinheiro é potência. No arquivo número 13, ele vem falando que pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido e as pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Patrimônio líquido é tudo que a gente tem, então a gente pode somar ali o que a gente tem de valor, casa, carro, né? Se a gente tem uma empresa, calcula isso e depois ele fala para subtrair o que a gente deve, e aí a gente vai chegar no que realmente a gente tem. Nesse arquivo ele fala sobre 4 elementos, eu vou citar um só por causa do tempo, né? E quem quiser depois pode olhar a leitura, reler o livro. Um dos elementos que ele fala ali é a simplificação. O que que é isso? É a gente depender menos do dinheiro, estabelecer um estilo de vida mais simples. Assim a gente vai ter condições de aplicar na poupança. Ali ele fala, né, de fazer investimentos. É bem simples, é você fazer essa seguinte pergunta, ó. O que eu ganho, eu gasto na mesma proporção? Ou eu gasto mais do que eu ganho? Se for assim, então você precisa fazer esse elemento aqui, da simplificação, enxergar o que precisa ser enxugado ali. E ele finaliza trazendo um exercício onde a gente pode colocar no papel quais são os nossos patrimônio líquido, o que que a gente tem, e fazer um controle por 90 dias para a gente chegar, então, nessa resposta. Se a gente está tendo uma vida onde a gente gasta mais, gasta menos, e onde que a gente pode aplicar esse elemento da simplificação. No arquivo 14, ele vem trazendo ali, as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro, e as de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Sendo assim, é importante a gente começar a administrar o que a gente tem, não importa a quantidade. Então, não se deixe levar por aquele pensamento de, mas o que eu ganho nem dá para administrar, eu nem vejo o dinheiro passar. Não, um princípio muito importante que ele traz aqui é: você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Ou seja, se você tem pouco e não sabe administrar esse pouco, você não terá mais. E aí, nesse arquivo aqui, ele vem passando um exercício muito importante que vocês podem fazer, eu fiz, todos nós acredito que fizemos, né? Que é pegar ali o que a gente tem no mês. Imagina então que você recebe 3.000, 50% disso você deve colocar para as despesas básicas. Os outros 50% ali você vai dividir em 5. E aí ele fala, né? Dividir em 5 para quê? Você pode fazer 5 contas ou 5 potes ali, né? Onde 10% vai ser para uma poupança a longo prazo, onde você vai, às vezes, trocar um eletrodoméstico da sua casa, ou quando você quer trocar um carro. Os outros 10% vai ser para instrução financeira. Afinal de contas, a gente está lendo esse livro porque a gente não aprendeu a como ter uma educação financeira, como administrar bem o dinheiro. E também para o desenvolvimento pessoal, porque como a gente também viu aqui nesse livro, as nossas emoções interferem diretamente em como que a gente lida com o dinheiro. Os outros 10% a gente vai colocar em investimento. E para isso aqui, a gente pode começar na poupança, né? Porque a maioria de nós não sabe investir, né? Os outros 10% a gente vai guardar ali para diversão
e lazer, e os outros 10% para doação e presentes. Esse exercício aqui, ele precisa de mais tempo, então se você não conseguiu fazer ele, você pode pegar o livro, fazer, ou até anotei aqui, ele está na leitura número 15. A Ju passou, fez muito detalhadamente ali, explicou cada parte, você pode voltar lá e fazer esse exercício. A ideia desse exercício é você aprender, você criar um hábito, todos nós criarmos um hábito de separarmos o dinheiro para cada coisa. Não ficarmos perdidos, né, naquele pensamento de eu nem sei para onde o meu dinheiro vai. E aí, para finalizar ali, ele diz: milagres financeiros acontecerão se você demonstrar que é capaz de controlar adequadamente as suas finanças. Ou você controla o seu dinheiro, ou ele controla você. No arquivo 15, Harvey é bem direto ao dizer que a ideia de que é necessário trabalhar duro para toda a vida e ficar rico é besteira. Ou seja, muitos acreditam que é preciso trabalhar a vida inteira para conseguir riqueza. Mas ele diz que não, que esse é um pensamento tolo, que por experiência própria, ele disse que de fato é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro, mas que essa é uma situação temporária. Já no caso das pessoas de mentalidade pobre, essa é uma situação permanente. Nesse capítulo, nós compreendemos uma verdade importante, de que a maioria das pessoas passam uma vida inteira trabalhando pelo dinheiro e mesmo assim elas nunca têm o suficiente. Elas acabam ficando tristes pelas coisas boas que não podem fazer, pelas pessoas que amam, perdem o sono e a alegria por conta das inúmeras dívidas que possuem e assim acabam sem perceber se tornando escravos do dinheiro. Harvey nos ensina a colocar o dinheiro para trabalhar por nós. O objetivo é um rendimento passivo que dê para pagar pelo estilo de vida que desejamos. Você se torna financeiramente livre quando o seu rendimento passivo excede as suas despesas. Ele apresenta, então, algumas maneiras de conseguir esses rendimentos. Mas como fomos moldados e ensinados a sermos e termos uma mentalidade pobre, normalmente isso pode ser difícil. Mas a regra é bem simples. Para aumentar a sua riqueza futura, você terá que ou ganhar mais ou gastar menos. Adianto que não vai ser fácil fazer isso. Vamos precisar fazer uma reprogramação, mas é possível. Nós precisamos ter autorresponsabilidade. Para isso, instrua-se e aprenda sobre o mundo dos investimentos. No arquivo 15 que nós já vimos, agora vamos ver o arquivo 16. Nós aprendemos que as pessoas ricas, elas agem apesar do medo. Já as pessoas de mentalidade pobre, elas deixam-se paralisar pelo medo. Então, nós precisamos aprender e agir apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da preocupação, das incertezas e do desconforto. Temos que aprender a agir mesmo quando não temos vontade de fazer isso. Não se prenda no mundo imaginário do medo, saia da zona de conforto. O conforto faz com que a pessoa se sinta aconchegado, tranquilo, né, algo conhecido, sinta segurança. Mas, no entanto, isso não lhe permite crescer. A busca pelo conforto mata ideias, mata oportunidades, ações, crescimento. Resumindo, o conforto aniquila. Então, Harvey garante que se sua meta na vida é se sentir confortável, primeiro, você nunca ficará rico e segundo, jamais será feliz, porque você passará o resto da sua vida se perguntando o que poderia ter acontecido. E isso seria muito, muito triste. Então, se estivermos dispostos a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. Decida agora mesmo que a sua vida será melhor. Abandone hábitos mentais autodestrutivos do passado. E haja apesar do medo, haja apesar da dúvida, haja mesmo quando não estiver com vontade de agir. No arquivo 17, nós aprendemos o princípio de que ou você está certo ou você é rico. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. O objetivo de Harvey é acrescentar alguns arquivos mentais ao que já temos. Correspondem a novos modos de pensar, a novas ações e, portanto, novos resultados.
As pessoas de mentalidade pobre dizem que não podem se instruir por falta de tempo e dinheiro. Mas, como afirmou Benjamin Franklin, se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância. Conhecimento é poder, e poder é a capacidade de agir. Sucesso é algo que se aprende. O essencial é que esteja disposto a aprender. Ninguém nasce um gênio nas finanças. Lembre-se do lema: se eles podem, eu também posso. Para finalizar, o livro cita a principal finalidade de enriquecer, que não é ter toneladas de dinheiro, mas ajudá-lo a crescer para ser a melhor pessoa que você puder. Na verdade, esta é a meta de todas as metas: crescer como ser humano. Para isso, se comprometa, aprenda, cresça e tenha uma mente milionária. Ok. E agora nós já ouvimos tudo, né? O que é que nós vamos fazer com isso? É como diz a Juliana, dorme com esse barulho, né? Nós vimos aqui 17 modos de pensar. Qual desses eu vou conseguir realizar? Então, a minha parte é o final e diz assim: e agora? O que eu faço? O que é que eu faço agora com tudo isso que eu ouvi? E aí ele foi falando, dizendo, pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. Mas já o de mentalidade pobre diz assim: na minha vida as coisas acontecem. Então, o que nós devemos fazer depois dessa leitura maravilhosa? É usar esses princípios que a gente aprendeu. É melhorar a nossa vida. Se a gente quer vencer nesse mundo real, a gente tem que agir. Se a gente ficar parado aqui a manhã inteira fazendo esse resumo e não colocar em prática, não vai adiantar de nada, não é verdade? Então, as nossas ações é que vão contar de agora para frente. E ele nos ensinou um modelo de dinheiro, como que eu posso usar, como é que eu posso melhorar. E esse modelo determina o nosso destino financeiro. Para isso, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu tenho que fazer? Faça todos os exercícios que aprendeu nesse livro. Comece de um a um. Mude a sua programação verbal. Dinheiro não dá em árvore, como vocês já citaram aí, né? Ao longo do resumo. E aí, quando eu começar a mudar a minha programação, e vocês também que vão ouvir depois esse resumo, vocês irão ver aqui que as coisas vão começar a mudar. Faça isso diariamente. Aí, às vezes, vai parecer estranho. Você sair todo dia. Eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária. Talvez algum olhe assim, está ficando doido. Mas é necessário, né? Para que a gente possa mudar essa programação. E aí vem aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Quer dizer, se eu mantenho tudo isso na minha mente, ali dia a dia, a minha programação, aos poucos, ela vai mudando. Então, qual será o resultado, né? Se eu repetir isso aí, como eu já disse, a gente vai tomar uma posição diante da vida e diante do dinheiro, né? E vai ser um modo totalmente diferente dessa programação que a gente tem. O meu pai não teve, eu também não posso ter. Você vai fazer novas escolhas quando colocar em prática o que aprendeu aqui. Vai tomar novas decisões e vai obter novos resultados. As coisas vão começar a fluir. Então, e se eu quiser acelerar esse processo, o que é que eu tenho que fazer? Executar os exercícios. Executar os exercícios no fim de cada arquivo que foi aqui dito. Agora, o que fazer para que essa mudança seja permanente? Porque volta e meia a gente esquece, né? Eu creio que não sou eu que apenas esqueço, mas a gente esquece. E aí, ao longo da leitura, algumas colegas citaram isso, né? De que a gente vai ali, faz direitinho, chega um momento que a gente esquece. Então, o que é que eu tenho que fazer, né, para essa mudança? Essa programação, ela tem que ter uma base celular. O que é isso, né, uma base celular? É mudar a programação do cérebro.
Se ele pensava de um jeito, agora depois dessa leitura, é se esforçar, fazer tudo que aqui está sugerindo, o autor sugeriu, e colocar em prática, não só na teoria. E tem várias sugestões. Ele até citou uma sobre a questão de ter conta. 10% no investimento, educação financeira, despesa de longo prazo, doações, diversão. E aí, 50% para necessidades especiais. Então, ele nos ensinou a fazer isso, né? A gente ter uma conta para ir colocando uma quantia para fazer uso para aquele fim. E pode acontecer de que uma voz dentro da sua cabeça talvez diga: exercício. Você pode pensar: eu não preciso dele. Opa! É aí onde a gente tem que lembrar. Quem é que está falando? Sua mente condicionada? Então, preste atenção. Porque o trabalho dessa mente condicionada é manter você aonde? Aonde você está, na zona de conforto. Está muito bom, não preciso me esforçar. Já tenho o que eu preciso, mês a mês ganho do meu salário, tá tudo certo. Então, o que é que eu devo fazer quando isso vem na minha mente? Ignorar. Ignore. E não sinta vergonha de dizer declarações, né, em voz alta. Como eu já disse, pode parecer loucura, né? Mas aí a gente vai ver o resultado da nossa vida decolando. O autor sugeriu a gente ler várias vezes o livro, mas aí, de novo, a mente da gente pode dizer: eu já li. Para que ler várias vezes? Por que ler de novo? Porque a repetição é a mãe do aprendizado. Quanto mais a gente estuda, mais rapidamente a gente vai mudar esses conceitos. E aí, com o passar do tempo, eles vão se tornando naturais e automáticas. E agora, depois dessa leitura, o que é que você está decidido a fazer, visto que o autor nos ensinou aqui muitas coisas? Uma delas que eu coloquei aqui e observei é mudar o modo de pensar e desafiar os seus pensamentos. Observe seus hábitos, as suas ações limitadas e prejudiciais com relação ao dinheiro. Anote, escreva. Eu fiz aqui no meu papel, escrevi os 17, aliás, 17 arquivos, para ficar sempre lembrando. Pessoa rica focaliza em oportunidade, pessoa de mentalidade pobre focaliza nos obstáculos. E aí, quando eu tenho isso aqui anotado e olhando para ele, eu vou reprogramando, eu vou colocando aqui e as coisas vão se tornando mais fáceis, né? E comece a falar sobre dinheiro, porque dinheiro é uma das maiores fontes de sofrimento para alguns, né? Então, quando você reconhecer esse comportamento desfavorável em relação às finanças, a sua consciência, ela vai repercutir em todas as áreas da sua vida. E nesse livro o autor nos ajudou, né? Nos ajudou a ampliar a nossa consciência. Ele deu lá várias sugestões e falou que às vezes a pessoa pensa: mas eu não quero ficar rico, rico dá trabalho, rico tem que fazer isso, rico não presta. Aí ele nos ensinou lá a abrir essa consciência, a mudar esse pensamento. Então, com essa mudança, cada um de nós se eleva. E quando a minha consciência eleva, já elevou aqui de todos nós, né? Quantos nós estamos aqui? Enquanto nós estamos? 36, né? Então, a consciência de nós, todas as 36 pessoas que estão aqui, se elevaram. E assim a gente vai impactando a vida das outras pessoas. E aí, a coragem, ela passa do medo à coragem, do ódio ao amor, da escassez à prosperidade. Então, o que faço agora? Eis a pergunta, né? O que faço agora com tudo isso? Comece a mudar dentro de você. Porque quando a gente consegue mudar dentro de nós, o que é que acontece? Fora também a mudança. E a nossa obrigação é crescer. Crescer até que atinja o nosso pleno potencial. Lembra lá quando a gente leu que disse que Deus não fez a gente para ser um fracassado? Ele não fez. E se eu ajo assim, o que é que eu estou dizendo? Que Deus me fez errado. Porque eu sou uma fracassada, então ele me fez errado. Agora, quem sou eu para dizer isso para Deus, né? Já imaginou? Então, finalizando aqui, sua obrigação é você crescer até que atinja o seu pleno potencial,
para criar abundância, sucesso na vida. E assim, cada um de nós vamos ser capaz de ajudar os outros e contribuir, por enquanto, para um mundo melhor, enquanto uma pessoa superior, ele virá para melhorar o restante. E é isso o meu resumo. Excelente. Muito a todos. Excelente resumo. Cada um trouxe aqui uma parte do livro, parte do que o autor nos ensinou durante este livro. E, bom, sobre o livro, não sei se tem mais nada para falar. Se alguém aí que não participou do resumo quiser trazer mais alguma coisa, pode deixar aqui no chat. O pessoal do YouTube também pode deixar os seus comentários de como o livro te ajudou, ou se teve alguma parte que foi importante para você e que não foi destacada aqui durante o nosso resumo. Eu acho difícil, porque foi um resumo muito bem, né, feito. Pegaram as partes mais importantes realmente do livro. E eu queria destacar duas coisas. De tudo que nós falamos durante a leitura deste livro, o dia que mais me marcou foi o dia que eu falei sobre a dignidade. Quando a gente não tem dinheiro, a gente perde a nossa dignidade. Então, eu quero de novo chamar a atenção de vocês para isso. Nós não estamos aqui falando de bens materiais. Nós não estamos aqui falando que é para você querer ficar rico para ficar rico. Não. Nós estamos aqui falando que você é um ser humano que nasceu para ser o melhor ser humano que você pode ser e nasceu para ter uma vida digna. Se o mundo, se o sistema, se a política, enfim, se tudo hoje trabalha e coopera para a gente ter uma vida indigna, nós temos que nos esforçar cada vez mais para manter o nosso direito de ter uma vida digna. E hoje a gente não consegue fazer isso sem dinheiro. É uma realidade. E a gente precisa aprender a lidar com essa realidade. E outra coisa que eu gostaria de destacar é que nós iniciamos a leitura deste livro com quase 100 pessoas. Mais de 90 pessoas estavam acompanhando a gente, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube. Hoje, nós finalizamos o resumo deste livro com 36 pessoas aqui dentro do Zoom e no YouTube nós estamos com 18 pessoas. Então, quer dizer que caiu pela metade. E assim é na vida. Falar que quer, todo mundo fala. Reclamar que queria que fosse melhor, todo mundo reclama. Agora, fazer o que precisa ser feito para as coisas acontecerem, essas são poucas as pessoas. E dessas 50 pessoas que estão terminando aqui com a gente, que vão colocar em prática na vida, porque também ler o livro não muda nada. Como a Laura falou, a gente podia passar aqui o dia inteiro falando do livro, mas não vai mudar a nossa vida. A gente tem que ler o livro, sim, mas a gente precisa colocar em prática. Então, você é o único responsável pelo seu sucesso, não só na vida financeira, na sua vida inteira. Certo? Então é isso. Finalizamos mais um livro. Vamos tirar a nossa fotinho. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa, vamos tirar a foto. Depois eu leio aqui. O pessoal deixou ali no Zoom alguns recadinhos, eu já venho ler. Vamos lá. Espera aí, deixa só eu abrir a tela aqui. Aí. Coraçãozinho? Vai ter coraçãozinho? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto, estamos fotografados.